Opa, como é que vocês estão? Não é novidade pra ninguém aquela história do pastor Mirim, o tal garoto que se tornou um profeta de Deus, fazendo milagres e, claro, passando a palavra de Deus. Acho que você precisa, no mínimo, ser cego e mudo pra não conseguir ver as verdadeiras intenções desse garoto, assim como a dos pais deles, né? Que auxiliam na construção dessa carreira toda aí, em cima de pregações fajutas, se aproveitando aí da vulnerabilidade das pessoas. Cara, é muito revoltante. E pior, né? É absurdamente desrespeitoso com Deus. Não é como se isso não estivesse acontecendo nesses últimos tempos. Falsos profetas têm literalmente pra tudo que é lado. Pesquisando na internet, você vê que existe até curso profissionalizante de pastor de, 2 semanas, saca? E pior, é no Hotmart, cara. Nossa, como que pode? Bem, se você não conhece a pérola que eu vou apresentar aqui pra vocês, ele se chama Miguel Oliveira, ou popularmente chamado de Pastor Mirim. O missionário Miguel Oliveira, de 14 anos, idade onde ele literalmente só pode ter finalizado o fundamental, recentemente estourou nas redes sociais. E quando eu falo estourou, estourou muito. E tem alguns vídeos, cara, que tem até 22 milhões de visualizações. E isso é, só no Instagram, tá ligado? Eu não sei se ele tem TikTok ou outras coisas do tipo. Facebook ele deve ter, com toda certeza. Mas eu vou te dizer que eu não tô muito interessado nisso aí, não. Eu queria mais era assistir aqui com vocês esses testemunhos dele, onde é bem engraçado, né? Porque sempre que ele tá pregando por aí, ele tem uma câmera de um iPhone 16 Pro Max na cara dele. Mas sempre que algum milagre acontece, ele tá só de chinelo e meia. Deus se importa muito com a privacidade do nosso menino Miguel Oliveira, né? Deus abençoe, amém. Bom, vamos pro primeiro vídeo dele. Eu acho que é o primeiro vídeo dele que viralizou, então, bem, vamos tá dando uma olhadinha. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Ele tá falando e tá ouvindo. Eu acho que esse diagnóstico talvez nunca tenha existido, tá ligado? Mas, sei lá, às vezes é só eu, né? Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Mas então como é que ele tem essa capacidade ainda, mano? Cara, que negócio absurdo, velho. Eu vou parar de interromper tanto, porque senão a gente não vai sair daqui, mas, olha, parabéns, velho. Eu nunca vi uma pessoa com tão poucas palavras me deixar irritado, mano. Parabéns, pelo amor de Deus. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Coitadinho, nossa. Eu não sei porque que ele fala que ele tinha 0% de audição. Sendo que, ele falou que a doença dele, que ele não falou o nome, agora que eu percebi isso. Ele falou que essa doença fazia ele nascer sem os tímpanos e as cordas vocais. Você não precisa falar pra mim que você não tem audição. Eu sei. Eu queria você ir numa pessoa sem orelha e perguntar se ela tá ouvindo, tá ligado? Cara, que coisa sem noção, mano. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava pra dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava pra comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Do dia pra noite? É um milagre mesmo, né? Caramba, gente. Mano, pensa, ele nunca ouviu na vida. Como que ele tá falando? Deus é maravilhoso. Nossa, como que você pode falar um negócio desse, cara? Como que alguém acredita nisso, mano? Isso aqui até viralizou, tá ligado? Nossa, falando nisso, a gente vai ver os comentários depois, porque não é possível não, mano. Isso foi uma chamada. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário, eu acordei falando e ouvindo. Nossa senhora, cara, por que Deus resolveu te salvar? Sério. Olha, mano, tá bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários, vamos. Primeiro nasceu sem, depois foi retirado do nada fala, esse aí coloca o Pablo Marçal no bolso. Cara, pior que o Pablo Marçal elogiou o garoto, se liga. Esses dias eu vi um garoto que que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. E aí o bicho é profeta e fala aqui e fala dali. E aí eu vi tanta gente batendo nele. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa apanhando ou sendo cancelado? Eu mando a mensagem pra qualquer um, pra tá certo ou tá errado. Eu falo, ó, se você for de verdade, segura o tranco. Se não for, já desiste logo, que ninguém vai parar. Mas quero te falar uma coisa. Com 14 anos você apanhando desse jeito, você é grande pra caramba? Pois é, até o Pablo Marçal defendendo o garoto. Pra surpresa de 0 pessoas, né? Tudo picareta do mesmo balaio e que bem, simplesmente não tem o que fazer, né? Os caras é muito poderoso aí. Mas é um bando de filha da puta, né? Só pra falar o mínimo. O aluno mais fraco do Marçal. Cara, não é o aluno mais fraco não, hein, velho? Provavelmente é o aluno mais favorito dele no momento. Eu não duvido nada. Eu acredito em milhares. Em milhares não há... Quê?
Mas mandaram ir pra ler esse negócio. E milhares não há tem como explicar. Gostei da postura oratória e gestos dele, bem seguro. Caralho, o que é o Bostil, mano? Vai tomar no cu. Ah, mano. Esse é um negócio que eu já percebi bastante aqui no Bostil. Tipo assim, essa coisa de que a pessoa fala bem, com convicção, voz clara e se impondo mesmo, automaticamente ela tem razão. Gente, não é assim que funciona. Eu não acho que vocês levam dessa forma a sua confiança, tá ligado? Vocês aí que estão me assistindo. Mas eu sei que tem muita gente aqui no Bostil que faz isso. Se o cara fala bem, tudo que ele falou tá certo. Por isso que a gente tem muito picareta nesse país, cara. Você não precisa estudar nada, só tem que falar com convicção. É uma tristeza, mas é o Bostil, né? Eu nem tô surpreso, cara. Meu Deus. Ela pegou, olhou pra mim e falou assim: só se você for de suporte de água pro pregador, porque você não é o pregador. Tá bom, agora a gente vai estar vendo a história de superação dele. Não deve ter superação nenhuma, né? Já não bastasse ele nascer sem cordas vocais e sem os tímpanos, né? Pensando bem, ele tem superação, então. A partir disso aqui, você vai perceber que aconteceu de tudo na vida desse garoto, menos o que deveria ter acontecido, que é bullying. É bullying que deveria ter acontecido. E verdade mesmo, tem umas horas que o bullying é importante, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu não sentei no altar, não deixaram subir. E o pastor falou no microfone, falou assim: irmãos, hoje a gente não vai ter um pregador, mas vai dar pra tampar o buraco. Nossa, ele romantiza demais esse negócio, cara. Meu Deus. Nossa, infelizmente isso não dá pra tirar do garoto, cara. A forma dele falar é igualzinha dos pastores, tá ligado? A oratória do moleque é boa, mano. Tipo, ele sabe muito bem como esses caras falam. E provavelmente treinou bastante isso. Tipo, né? É uma tristeza. Esse moleque ainda vai ganhar muito dinheiro com esse negócio, mas... Bem, faz o quê? Tem um monte de gente otária aqui, né? É a vida. Todo dia acorda um otário e um malandro, tá ligado? E esse moleque é malandro desde cedo. Eu subi no altar quebrado, destruído, e Deus gritou na minha alma: desde a sua infância eu já lidei com o profeta das nações. A passagem de Jeremias. E foi isso que eu preguei. E naquele dia, um homem que estava há 2 anos sem andar, quebrou 4 ossos da perna, ele soltou as muletas para os 2 lados do corredor da igreja e saiu correndo. Se eu não estou enganado, foi 36 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Deu 15 minutos, eu dei o microfone na mão, pastor, a igreja pegando fogo. O pastor pegou e falou assim: não, continua. Pegou e falou assim: não, pastor, é pra tampar o buraco. Tá. Nossa, e no final ele ainda mandou uma mitada pra cima do pastor, velho. Só falta, tipo, aqueles edits de caveira funk, tá ligado? Só faltava, mano. Olha, nessa parte aqui não cabe tanto a minha opinião. Eu acho que ela já ficou bem clara, eu acredito que, tipo, ao longo desse vídeo, né? Eu não preciso falar o desfecho nenhum aqui pra vocês. Eu só acho engraçado e triste ao mesmo tempo o tipo de gente que o Bostil fica valorizando aqui no país. Já diz que o moleque é claramente um dos maiores charlatões que a gente já viu, né? Bem, pelo menos nisso ele inovou. Nunca vi alguém ter tanta cara de pau assim na vida, mano, mas, tipo, bem... Eu vou me guardar pra não dar problema pra mim. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. O canal em 3 dias chegou a 20 inscritos. E isso já me deixou muito feliz. Eu nunca tive ninguém ouvindo as coisas que eu tinha pra falar até então. Então, eu fico muito grato de verdade mesmo. Sendo uma experiência meio maluca. Apesar de ser pouca gente, já é muito mais do que eu esperava. Então, bem, me diz aí o que você achou nos comentários. E eu te vejo numa próxima. Talvez. Até mais.